Olá, tudo bem por aí? Hoje aqui está um dia muito frio. Eu acabei de tomar um cafezinho bem quentinho. Eu gostaria de saber se vocês estão bem, porque aqui estamos muito bem também. Hoje eu vim fazer a abertura da nossa aula e o tema de hoje vai ser sobre a cafeína. Olá! Quanto tempo! Saudades de vocês! Eu acabei de tomar um cafezinho aqui com meu amiguinho, né? Um café bem quentinho. Então, olha só, a cafeína é uma molécula, né, que está presente principalmente, ou seja, popularmente aonde? No café. Então, a gente tem o hábito de consumir café diariamente. E aonde mais que eu encontro fontes de cafeína? Então, assim, vários alimentos, né, riquíssimos, várias fontes de cafeína. Então, olha só, onde que eu encontro? Por exemplo, eu encontro no chá verde, no chá preto, no chocolate. E a cafeína, ela é considerada uma substância psicoativa mais consumida no mundo. Então, olha só, a gente temos acesso a diferentes fontes de cafeína, então até o próprio, né, café descafeinado, que a gente fala, vou tomar o descafeinado, porque a cafeína não me faz muito bem, ele possui concentrações menores de cafeína, mas existe a cafeína presente ali, tá? Então, assim, existem muitos alimentos energéticos que contêm essa cafeína. Um exemplo deles é o chimarrão, né? Então, muitas vezes o pessoal, né, gosta de consumir o chimarrão, então de manhã, tarde, à noite, e ele realmente vai dar o quê, né? Vai trazer bastante energia. E aí, olha só, vamos entender um pouquinho dessa cafeína. Então, a cafeína é uma substância que tem a facilidade de se transportar e se distribuir no nosso organismo. Então, por exemplo, se eu tomo um cafezinho ali, né? Então, eu acabei de tomar um cafezinho. Então, daqui 30 minutos, o que vai acontecer se eu consumir? Ou café, ou chocolate, ou qualquer fonte de cafeína, 30 minutos depois vai gerar um pico, né? Das maiores concentrações de cafeína que vai chegar no meu sangue. E isso acontece rapidamente também a chegada no sistema nervoso central, ou seja, lá no cérebro. E no nosso sistema nervoso central, o alvo para a cafeína são os receptores para a adenosina. E quem é este receptor? Então, a adenosina é uma substância produzida pelos nossos neurônios, né? Sendo assim, é considerada um neuromodulador, ou seja, vai modular o funcionamento do nosso cérebro. Ela tem muitas funções inibitórias, como por exemplo, relaxa, diminui a tensão, em alguns casos ela induz também o sono. Então, vamos entender na prática como é que funciona isso aí. Então, indiretamente, a cafeína ela atua em vários sistemas no cérebro e vários neurotransmissores importantes, como, por exemplo, a dopamina, né, que a gente sabe que é um hormônio essencial aí. A dopamina, ela é aquele hormônio do prazer, do aprendizado, né, de ações locomotoras. Então, olha só. Por isso, algumas pessoas, elas relatam o bem-estar após uma xícara de café. Então, a gente toma aquele cafezinho, aí traz aquele conforto, aquele bem-estar, né? Justamente pela liberação dos neurotransmissores. E a própria cafeína, ela vai estimular a liberação do quê? Da dopamina. Então, olha só, existem alguns estudos que falam dos benefícios da cafeína para quem sofre de transtorno do déficit de atenção, o TDA, tá? Principalmente na idade escolar. Então, eles relacionam com o quê? Com a falta da dopamina. E aí, a gente sabe que a medicação mais utilizada é a Ritalina. E qual que é o papel da Ritalina? É justamente estimular o quê? Liberação de dopamina, ou seja, né, esse hormônio aí
do prazer, né, do foco, do bem-estar também. Já a cafeína, ela vai fazer uma outra via, ou seja, ela tem um outro mecanismo que é diferente do que da Ritalina, mas que ela vai fazer a mesma coisa. Então, também a função da cafeína é aumentar os níveis de dopamina no nosso organismo, tá? E agora, olha só, nesse período aí de pandemia, aqui no Brasil, teve um aumento de 35% do consumo do quê? Do café, né? Por quê? Toda essa parte emocional, então as pessoas elas buscam alternativas, né? Muitas vezes sem perceber. E o café, quando você consome, ele vai estimular automaticamente essa dopamina, né? E aí, essa cafeína presente, ela vai normalizar ações cognitivas e o humor. Então, situações que as pessoas estão muito estressadas, né, correndo, né, precisa de foco, né, tem que estudar, tem que trabalhar. A cafeína, ela tem o poder do quê? De diminuir o impacto do estresse no nosso cérebro. Já no cafezinho, o nosso mais basiquinho, que é o que a gente está falando aqui, a nossa bebida, além dessa cafeína, ele tem também os polifenóis, as xantinas. E aí, qual que é o efeito disso no nosso cafezinho? Ele vai trazer uma ação anti-inflamatória, então ele também vai ser um aliado. Mas é o que eu falo, sempre com muita moderação, né? Não é um excesso, não é para tomar 20, 30 xícaras de café por dia, né? Para estimular a dopamina, não é bem assim, né? A gente vai ter que ter um equilíbrio. Então, justamente por quê? Porque existe pessoas que metabolizam a cafeína de forma diferente. Então, vamos lá entender um pouquinho sobre isso. Então, existe dois tipos de grupos que a gente chama de metabolizadores. Então, geralmente é 50%, tá? Então, os metabolizadores rápidos e os metabolizadores lentos. Então, os metabolizadores rápidos, né, o organismo ele vai eliminar muito mais rapidamente a cafeína. Então, se eu consumir um chocolate, se eu consumir um chá preto, o que vai acontecer? Se eu sou uma metabolizadora rápida, aquela cafeína ela vai entrar, vai fazer o pico dela num período lá de 30 minutos e daqui um pouquinho o que vai acontecer? Ela já vai ser excretada, geralmente é pela urina, tá? Então, ela vai sair rapidamente. O que acontece com os metabolizadores mais lentos? Então, por exemplo, se somos os metabolizadores mais lentos, então eu vou consumir lá o café, ou o chá preto, ou mesmo o chocolate, aquela cafeína vai ficar ali por um período, então ela vai demorar para poder sair. Então, o que acontece? Muitas vezes, aí eu vou acumulando, e aí, de repente, esse excesso de cafeína também não vai trazer um benefício para o corpo, então por isso que eu falo que é moderado. E a gente tem que conhecer o nosso corpo. Eu falo somos máquinas perfeitas. E o nosso corpo, ele acaba falando, né? A gente tem que reconhecer sintomas, né? Ah, eu tomei tal coisa, aconteceu isso comigo. Então, perceber, se eu tomo um café, ou se eu tomo um chá, ou se eu como um chocolate, eu fico mais agitada, passa rápido, ou demora um pouco e depois que eu vou ficar mais alerta. Então, a gente tem que perceber realmente esses sintomas. Então, assim, nós mulheres, normalmente as mulheres, nós somos consideradas metabolizadores mais lentos, tá? Do que os meninos. Mas é claro que tem também, né, os menininhos que também tem que são metabolizadores mais lentos também. Então, o que eu tenho para deixar aqui para vocês? A cafeína, ela deve ser consumida sempre com muita moderação, tá? Porque assim, por exemplo, tem pessoas que elas têm uma alergia à cafeína, né? Na verdade não, e aí muitas vezes o corpo ele tem aquela dependência, porque por exemplo, às vezes a pessoa ela tem que fazer algum determinado exame ou passa por alguma situação que ela tem que deixar de consumir a cafeína. E aí gera aquela abstinência, uma dor de cabeça, né? Um desconforto, que também não é interessante, né? Não deve ser, eu falo assim, nada tem que ser, por exemplo, você tem que ter a dependência daquele alimento ou daquele produto, né? Então, assim, ela é ótima, sim, então não preciso só consumir o café, eu posso consumir um chocolate, claro que 70%, um chá verde, se eu não for hipertensa,
né, um chá preto, né, ou para quem gosta do chimarrão, tem vários outros alimentos que tem cafeína na composição, tá? Que a gente pode consumir no dia a dia e que vai trazer um bem-estar. Então, assim, como que eu devo consumir essa cafeína, né, para trazer o benefício? As indicações falam que ela deve ser consumida em média de 400 miligramas, né? Então, o que seria esses 400 miligramas de cafeína? Isso para adulto, tá, gente? Seria 4 xícaras por dia de café, tá? Então, por isso que o excesso, né? Então, às vezes tem gente que toma uma garrafa de café por dia. E aí, acaba gerando um desconforto. Então, eu falo, às vezes tem gente que relata que tem dor de estômago, tem gente que relata que tem insônia, que tá ansioso, né? Então aumenta a ansiedade, justamente porque eu falo, ela vai agir, né, lá numa parte, né, a gente viu neural, os neurotransmissores estão lá, né, mas nada em excesso. Por exemplo, se você já tem uma dopamina equilibrada, se você coloca mais alimentos, né, ou fontes que aumenta, que estimula essa dopamina, você vai ficar desequilibrado, né? Então assim, eu falo, o excesso nem sempre é bom, né? Também a falta também não é boa, então por isso que eu tenho que ter elas, a gente fala considerado em níveis ótimos, nem muito e nem pouco, né? O ideal que seria em níveis ótimos, tá? Bom, então a minha dica é, você pode consumir um cafezinho sempre com moderação. Aqui eu sempre costumo dizer para os meus pacientes, utilizem no máximo 3 xícaras de café por dia, de preferência sem açúcar, né? Porque o que a gente tem que lembrar? Que essa cafeína, quando coloca açúcar, o que acontece? Eu perco toda essa eficácia. E para eu manter uma eficácia dessa cafeína, eu tenho que tomar o café, apreciar sem açúcar, ok? Bom, então eu vou finalizando por aqui, deixando um beijo e até a próxima!